Glória a Deus! Bom dia, bom dia! Que Deus e os céus te abençoe poderosamente neste dia. Você, toda a sua casa, sua família e tudo que você for fazer hoje. Onde você colocar a planta dos seus pés. Se você entregar os seus dias ao Senhor, como diz Provérbios, consagre todos os seus planos ao Senhor e será bem-sucedido. Então, tudo que você apresentou a Deus, que você consagrou a Ele, o que você for fazer, suas ações, suas decisões, irá prosperar. Amém? Que Deus te abençoe neste dia. Estamos iniciando mais um momento devocional, mais um tempo juntos aqui, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando experiências de vida, compartilhando testemunhos. Estamos juntos nesse propósito todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, aqui no meu Instagram. Logo a gente sobe também a live lá no YouTube. Você que está assistindo esta live depois, das 9 horas, porque ela vai ficar salva. E eu recebi hoje de manhã já uma mensagem perguntando se a live ia ficar salva. E sim, ela já está preparada para ficar salva para vocês assistirem depois. Bom dia, querido. A paz, que Deus te abençoe. Olha, Deus, Ele é tão maravilhoso que todos os dias nós somos surpreendidos pela bondade e a misericórdia dele. Quantos testemunhos podemos ficar aqui compartilhando, não é verdade? E hoje nós vamos dar continuidade no nosso tema central, dos nossos devocionais, que é alcançando a maturidade para cumprir o propósito. A nossa jornada, já ouviu a frase, Temos que suportar o processo para viver o propósito. E o que é suportar o processo? Se nós não tivermos maturidade, nós não suportamos. Se nós não tivermos maturidade, a gente desiste no meio do caminho. Se nós não tivermos maturidade, nós abrimos mão do nosso propósito. Nós abrimos mão do nosso chamado, nós abrimos mão do nosso destino que Deus planejou desde quando você foi tecido no ventre da sua mãe. Você não está aqui por um acaso, você está aqui porque Deus te deu um propósito. E para que esse propósito possa se cumprir, nós iremos ter que passar por uma jornada de processos, fases, estações, tempos. Falamos a semana passada sobre a maturidade emocional. O quanto nós temos que ter a maturidade emocional para lidar com os processos. As nossas emoções, onde estão os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos. E na semana passada a gente deixou aqui já o tema, Durante a live ali, Deus nos deu o tema da live de hoje, que é sobre os ambientes. O poder da ambiência. O poder que os ambientes têm de nos preparar e de nos amadurecer. Esse é o tema da live de hoje. E nós vamos falar sobre como os ambientes podem se tornar salas de aula. E muitos são salas de aula onde nós somos treinados, aperfeiçoados, preparados para vivermos o nosso propósito. E eu vou compartilhar com vocês hoje um testemunho. Eu acredito que poucos sabem, que me acompanham aqui, mas muitos também já acho que viram sinais de que algo aconteceu. Outros são amigos, são familiares mais de perto. O ano passado, o ano de 2000, sala de aula da política, Para quem não sabe, o ano passado eu estive, candidata a prefeita aqui na cidade de Hortolândia, onde eu moro, e onde algum de vocês que me acompanham aqui moram. Algo inesperado. E normalmente, esses ambientes que nós não planejamos, que nós somos colocados nessas salas de aula, nesses lugares que a gente nem imagina, tem um propósito de nos trazer algum ensino, algum aprendizado e acrescentar em nós maturidade, para quando nós sairmos daquela sala, nós estarmos preparados para algo que vamos viver ali logo na frente,
Mas antes eu quero orar com vocês, abençoar esta manhã, esta terça-feira. Você que vai estar aqui assistindo essa live em qualquer outro horário do dia ou outro dia, não sendo uma terça-feira, eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos, Senhor, mais uma vez, juntos em unidade, aprendendo, Senhor, compartilhando da Tua palavra, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que nos traz, Senhor, direção para as nossas vidas, ensino, repreensão também, Pai, nos ajustando, nos moldando, nos trazendo, Senhor, para uma jornada de obediência, Pai. Oh, Pai querido, de submissão à Tua vontade, à Tua liderança, a liderança do Teu Espírito Santo. É neste lugar que nós queremos estar, em obediência na jornada que o Senhor preparou para nós. Liderados, conduzidos, direcionados pela Tua voz, pela Tua vontade, pelo Teu Espírito Santo. E neste dia nós buscamos, Pai, mais uma vez, na luz da Tua palavra, a Tua direção. Os caminhos que o Senhor quer que nós venhamos passar, os ambientes, os lugares onde o Senhor tem nos colocado, que ali nós possamos discernir, compreender qual é o Teu propósito para continuarmos até o destino que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos num tempo bem seco, né? Então eu vou parar em alguns momentos aqui para beber uma água, porque hoje, né, a gente passou aqui uma jornada de quinzena, acho que dá uns 20 dias de gripes, né? Criança em casa, não tem como. Então talvez hoje eu precise aí desses ajustes para continuar aqui falando com vocês. Queridos, nós falamos a semana passada sobre José, né? José, ele é o maior exemplo e referência para nós, né? De quem se tornou maduro, adquiriu maturidade para cumprir o seu propósito lá no final, né? Mas o que nós podemos aprender hoje, como todas as outras terças-feiras, mas hoje, o quanto ele soube discernir os ambientes, os lugares que ele foi colocado. Eu vejo José vivendo a vida dele exatamente conduzida, né, pelas mãos do Senhor, como nós somos, mas às vezes a gente não discerne isso e é a gente quer insistir nas nossas próprias escolhas, na nossa própria vontade. Eu quero desse jeito, eu vou por aqui, não há quem me impeça. E aí a gente coloca a nossa vontade, a nossa natureza humana à frente da vontade de Deus. E conforme eu olho, leio, medito na história de José, e como eu falei semana passada, eu fico assim, perplexa com a maturidade que José foi adquirindo, porque ele não nasceu pronto. É tanto que o sonho que ele teve, ele foi tão imaturo de contar, porque ele não imaginava a grandeza que era. É tanto que os próprios irmãos, o próprio pai, até discerniu, você vai governar sobre nós, você vai liderar sobre nós. E José, na sua imaturidade, né, ainda um rapaz, ele não teve essa maturidade emocional, né, de conter o sonho, aquilo que Deus tinha entregue. Então ele foi e falou, e ali ele foi sendo conduzido aos ambientes, às salas de aula que ele precisava passar. Então diz assim, vamos ler o primeiro texto, Gênesis capítulo 37, no versículo 5 em diante. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos. E disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-se perante a ti em terra?
Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. A primeira sala de aula de José, e é a nossa primeira sala de aula, é o primeiro ambiente que nós somos conduzidos a um início, a um processo, a sinalização do nosso propósito, que é nosso ambiente familiar, né? Que é a casa que nós moramos, independente se você foi criado por pai ou mãe biológico ou não, por avós, mas o seu primeiro ambiente que você viveu, familiar, onde você foi criado, já era ali a primeira sala de aula, o primeiro ambiente para você amadurecer. Mas você pode dizer para mim assim, mas Aline, eu não tive nenhuma educação, nenhuma preparação, muito pelo contrário, muitas pessoas, né, como eu cuido hoje de pessoas como terapeuta e mentora, então eu ouço muitas histórias. Quando eu penso que eu já ouvi de tudo, eu ainda ouço histórias mais tristes, mais difíceis, mas isso me faz compreender a jornada, né, que nós vivemos e a que os outros também vivem, o quanto ela está totalmente conectada com o propósito de vida, com o destino que Deus tem. Mas ali no sofrimento, o abandono, a rejeição e tantas coisas terríveis que nós vemos que acontecem muitas vezes dentro de uma família. Eu não estou dizendo que Deus te coloca nestes lugares, nesses ambientes por um acaso. Eu estou dizendo que ali Deus já tem um plano. Mesmo que na dor, eu digo muito isso, a dor e o sofrimento, nós temos que olhar como um treinamento, como o José, né? Então o primeiro ambiente que você viveu, traz a sua memória. Talvez tenha sido coisas muito difíceis para você até lembrar. Mas já foi a primeira sala de aula que Deus permitiu você vivenciar, você estar. A primeira sala de aula foi a sua família, foi o ambiente onde você foi, onde você nasceu, onde você foi criado. Mesmo que não da forma que você esperava ou que você vê hoje que outras famílias vivenciaram e você não. Cada um viveu, esteve nos lugares em que precisavam estar para serem forjados, né? Um pouco rapidamente sobre o meu ambiente familiar. Então, às vezes as pessoas olham e falam que eu nasci num lar preparado. Pronto, não. A minha mãe, os meus pais, né? A minha mãe, ela engravidou de mim antes do padrão que era o casamento, né? O que a gente espera, né? Casar para engravidar e ter filhos. Mas ali, se quem já teve oportunidade de ouvir ela contando, eu sempre conto isso junto ao meu testemunho de vida, né? Ela fala que eu vim para um propósito, que era abrir a madre dela. E hoje ela fala que o propósito de vida dela era me gerar. Porque havia um propósito de Deus a partir da minha vida. Lembra da história de Joquebede, Moisés? Joquebede, ela gerou o libertador. Deus permitiu que ela fosse a mulher escolhida para gerar um homem que haveria sobre ele uma unção, né? Um propósito de liderança ali sobre o povo, né, de Israel. Mas nós não sabemos no momento em que tudo acontece. Então eu vim de um lar onde ele precisou ser construído e não no padrão que todo mundo já conhecia. Então eu sou fruto de um ventre estéril, eu sou fruto de um lar que ele não estava pronto, estruturado para começar, muito pelo contrário, aí que foi, né? Meus pais casaram e muita dificuldade financeira, né? Meu pai jovem, minha mãe jovem, então eles batalharam muito. E meu pai não era cristão, então minha mãe que trouxe ele para Jesus, então olha os propósitos, né? Se converteu. Então foi a primeira sala de aula que o Senhor me colocou. E ali eu tive experiências que hoje eu vejo que Deus permitiu eu vivenciá-las para que hoje eu tivesse um olhar de maturidade sobre coisas que eu vivo, que eu vejo outras pessoas viverem e que eu tenho oportunidade de ajudar outras pessoas a passar. Como o meu propósito de vida é esse, de ensinar, de treinar pessoas, de pregar a palavra, esse é o meu propósito, então todas as coisas praticamente que eu vivenciei me forjaram, me prepararam para isso. Eu creio que eu ainda tenho um destino final, né? Eu ainda estou no processo, eu ainda estou em treinamento, eu ainda estou sendo forjada. Estar aqui com vocês hoje é um processo, que eu estou numa sala de aula, eu estou numa sala de aula. E a pergunta que eu quero fazer para você já, qual é a sala de aula que você está vivendo hoje? Qual é o ambiente que você está vivendo hoje?
Ah, Aline, é um trabalho difícil, a minha família é totalmente problemática. Eu não sei qual é o ambiente que você está vivendo hoje. Mas hoje eu te convido, junto com a palavra de Deus e o Espírito Santo nos conduzindo hoje, a buscar o discernimento de quais são as matérias, de quais são as disciplinas, qual é a prova que você vai fazer, que você vai ser submetido diante dessa sala, desse ambiente que você está. Então, não murmure, não reclame, né? Às vezes porque não é um ambiente agradável, confortável, né? Que nós vamos entrar no segundo ambiente que José vivenciou, e que esse ambiente, para nós, é doloroso quando a gente é colocado nele, porque é um ambiente que nos incomoda, e ali é para a gente ser forjado e sair de uma zona de conforto. José, então, a primeira sala de aula dele foi a família, foi o lar, e foi bem difícil, porque ali ele foi invejado, foi rejeitado pelos irmãos e quase morto pelos próprios irmãos. Primeira sala de aula de José, novo ainda, sem maturidade, mas ele se submeteu, viveu aquilo, né? Se permitiu vivenciar, passou por esse ambiente, que foi a família, e foi expulso de lá. Sabe, essa expulsão muitas vezes marca muitas pessoas, e muitas pessoas ficam traumatizadas, com feridas emocionais de ambientes aos quais elas foram expulsos. Mas essa expulsão, ela é proposital, porque ali era uma zona de conforto para você. Talvez ali para você, mesmo se não estivesse sendo totalmente 100% bom, mas era um lugar onde estava confortável, eram pessoas conhecidas, eram pessoas que de alguma forma te ajudavam, e aí de repente você é expulso de lá. José foi expulso, porque se ele voltasse para casa, ele entendeu, meus irmãos vão me matar. E o segundo lugar que ele foi esse lugar de rejeição, a cisterna, né? Mas ali a cisterna, o lugar onde ele foi colocado para ser claramente mostrado para ele que ele era rejeitado, odiado, né? Invejado pelos irmãos, trouxe para ele uma expansão de limite. Por quê? Dentro da cisterna parecia que ali tudo tinha acabado. Um buraco, abandonado, ali ele iria morrer. Até que, vamos ler aqui, ó, o 37, 23, versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, eles tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. E depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja na nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Olha só. Bom dia, Mi, para quem está chegando aqui. Bom dia, queridos. Deus abençoe vocês poderosamente. Nesse segundo ambiente, nessa segunda sala de aula que José esteve, né? Como eu disse, o primeiro foi o lar, a família, ali onde ele tinha esse conflito familiar com seus próprios irmãos. Logo, ele foi submetido a uma outra sala de aula, a cisterna. A cisterna, o buraco, né? Ali onde ele foi jogado. E ali os planos dos irmãos era deixar ele morrer ali. Mas olha só, um dos irmãos, sempre Deus vai levantar alguém, guarde isso no coração, sempre Deus vai levantar alguém. Ele vai usar alguém para ser alguém que vai te dar destino. Nem que seja numa palavra, nem que seja numa indicação, nem que seja em falar de você para alguém e seu nome ser lembrado, ou alguma ajuda financeira, eu não sei, mas Deus sempre levanta alguém. E no meio de todos os irmãos, porque todos os irmãos de José estavam juntos, nesse plano maligno de matar o seu próprio irmão por inveja. Mas Judá, falou: não vamos ter nas nossas mãos a morte do nosso próprio irmão, porque ele é nossa carne, vamos vendê-lo. Estão vindo os ismaelitas, vamos vendê-lo. E aqui, né, nós não vamos ler o texto todo, aqui o que acontece? José é vendido pelos seus irmãos, por causa de um irmão. Então, todo ambiente, toda sala de aula que você vai estar, você pode se sentir talvez sozinho, abandonado.
Nossa, como que vai ser? Como que eu vou sair daqui? Busque a resposta é: Deus, como que o Senhor vai me tirar daqui? Como que o Senhor vai me levantar daqui? Com que ensino, com que aprendizado, com que lição, com que nível de maturidade? Porque ao invés da gente olhar só para o problema, que talvez é um ambiente como era esse segundo ambiente de José, escuro, solitário, abandonado, rejeitado. Às vezes a gente está num ambiente assim, talvez até no meio de tantas pessoas, mas sozinho, no meio de tantas pessoas sem ajuda. Mas você está num ambiente que está te forjando, pode ter certeza. E aqui aqui José foi vendido pelos próprios irmãos. E ali, então, ele saiu da cisterna. Então, foi um ambiente terrível. Mas dali ele já foi conduzido a outro ambiente, a outra sala de aula, que é o próximo lugar que José esteve, né? Que foi dali, diz a palavra no versículo, vamos para o capítulo 39, versículo 2 e 4. O que aconteceu? José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Como escravo, ele foi parar num lugar também onde ele não esperava. Eu comecei no início dizendo aqui. José, ele foi tão obediente, se sujeitou tanto a todo o processo, a todos os lugares que Deus levou ele, que ali ele aproveitou as oportunidades de aprendizado, ele estava atento a tudo. Então, mas não foram lugares que ele planejou. Olha o sonho que ele teve. O sonho que ele teve indicava que ele ia ser um líder, ia governar, que ele ia estar num lugar de status, numa plataforma maior. Mas a vida foi conduzindo ele justamente para lugares totalmente desconectados aos olhos humanos ao que ele tinha sonhado. Às vezes as palavras que você já recebeu de Deus, às vezes o sonho que Deus já te deu, né, o propósito que Deus já te deu, não faz sentido nenhum com o lugar que você está hoje. Você olha e fala, mas não tem como sair daqui nada, não tem como daqui eu ir para tal lugar onde Deus falou que eu vou chegar. Talvez esse ambiente hoje, atual que você está, ele ainda não está te mostrando o final. Mas nós precisamos crer que se você está neste lugar, porque aí há um propósito. Então aproveita todas as oportunidades, as pessoas que você acessar, sabe, o tempo que você tiver. Eu falo isso sobre mim, né? Como eu trabalhava sempre muito, 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 quando eu passei a ficar mais dentro de casa, eu comecei a me sentir sem nada para fazer, inútil. Eu comecei a questionar, por que eu tô fazendo, que eu tô parada? E aí eu fui vendo Deus trabalhar na minha vida. Então foi um outro ambiente, uma outra sala de aula que eu não imaginava estar. Porque eu sempre trabalhei fora. E quando eu voltei para dentro da minha casa, ali foi uma outra sala de aula. E às vezes a gente fala que é porque a gente tá, nenhum emprego aparece, né? As coisas não estão acontecendo, ninguém chama. E às vezes a gente acha que a gente está abandonado, que a gente está sofrendo. Não. É um tempo de aprendizado, é uma sala de aula que você está. Esse lugar que você está hoje. Então, não despreze, sabe? Não murmure, não reclame. Mas aproveite essa sala de aula para aprender. Porque quando chegar a hora da prova, que a prova, o seu resultado nessa prova vai te direcionar para outra sala de aula, para outro ambiente, mas que você seja aprovado aí onde você está. Busque ser aprovado nessa sala de aula, nesse ambiente que você está vivendo hoje. Então vamos lá? Então José foi vendido como escravo e escravo ele foi para a casa de Potifar. Né? Capítulo 39, versículo 2, nós até falamos bastante sobre isso a semana passada, né? E José foi levado ao Egito, versículo 1, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Então José, da primeira sala de aula, que faltou maturidade nele ali, mas ele tinha que passar por esse processo, saiu, foi para uma cisterna, um lugar de rejeição, de abandono, até de morte. Se não fosse por um irmão dele, ele teria sido morto ali. Foi vendido. Na venda, como escravo, foi levado para outra sala de aula. E que sala de aula, hein? Que foi a casa de Potifar. E diz o versículo 2, e o Senhor estava com José. E foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio.
Nós falamos isso semana passada, mas eu vou aqui trazer rapidamente. Neste lugar onde José estava, na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar, ser excelente em tudo que fazia, fazer com muita excelência e também a resistir à tentação, porque na casa de Potifar, além dele ter sido autorizado a administrar, a cuidar dos bens, né, do financeiro, de tudo na casa ali, não só a casa, em todas as terras ali de Potifar, ele passou por um momento difícil também. Toda sala de aula vai ter uma prova muito difícil. Todo ambiente que você vai estar vai ter uma prova difícil. Porque se não tiver a prova, você não vai ter a noção do que você aprendeu. A prova é para isso, na verdade, é para você ser aprovado, para ver se você aprendeu a matéria, não é assim? Então, todo ambiente que você vai estar, que Deus vai te levar, vai ter o propósito de te dar uma prova e a oportunidade de você ser aprovado. Deus não quer que você não seja aprovado. É tanto que em Timóteo vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, o propósito da prova que você talvez já está passando, ou que você ainda vai passar exatamente nesta sala de aula, neste ambiente que você está, e agora se prepare para as próximas, talvez você não teve tanta maturidade e discernimento para entender as salas de aula e os ambientes que você já viveu. Talvez tomou decisões erradas, se precipitou, mas hoje, se você está aqui ouvindo esta live hoje, é porque o Senhor está te dando hoje a oportunidade de ser mais maduro, de ter mais entendimento, discernimento, para saber o que este lugar que você está hoje e para os próximos que você será conduzido, está te trazendo como conhecimento, preparação, forja, né, aperfeiçoamento para o seu propósito. Amém? E aqui José, ele teve a oportunidade de aprender o que ele precisava aprender para quando ele chegasse lá no final. Como que José seria um governador do Egito? Como que ele governaria uma nação, pessoas, se ele não tivesse o aprendizado disso? Mas foi um ambiente bom? Até parecia, porque ele tinha confiança de Potifar, mas ele teve uma tentação que o conduziu a outra sala de aula. José foi tentado pela própria mulher de Potifar. E ali ele teve que correr, fugir. Mas mesmo correndo e fugindo, ele foi condenado. A mulher de Potifar disse que foi ele que tentou atacá-la. E para qual ambiente José foi? A prisão. Que sala de aula é essa, não é verdade? Mas José precisou ser conduzido ao próximo ambiente, à próxima sala de aula, para ali os dons dele ser aperfeiçoado. Porque até então ele tinha sonhado quando ele era jovenzinho. Aí ele foi rejeitado pelos irmãos, quase morto pelos irmãos, jogado na cisterna, segunda sala de aula, porque a primeira foi a família, o ambiente familiar. Eu comecei dizendo aqui para quem chegou depois vocês voltam lá no início, eu falei bastante sobre a primeira sala de aula que nós vivemos, que às vezes a gente não discerne, mas já está ali sendo para nós um lugar de aprendizado, que é onde a gente nasceu, onde a gente foi criado. Primeira sala de aula que todos nós vivemos é o ambiente familiar, é onde você nasceu, onde você foi criado. Né? Depois foi a cisterna, né? O lugar de rejeição, e depois a casa de Potifar. E da casa de Potifar, que parecia tudo estar muito bem, talvez ele achasse que era ali que seria o final dele. Eu sou escravo aqui, mas aqui eu tenho a confiança do meu senhor eunuco, aqui eu administro, aqui eu cuido. Às vezes a gente chega num lugar que aparentemente parece que é o nosso destino. Talvez um emprego onde você está ganhando bem, né? Que eu conto um pouco no meu testemunho sobre isso. Você ganha uma estabilidade, talvez você já formou sua família e você acha que aí é o lugar que Deus tem para você. Aí de repente Deus vem e traz uma prova. Deus te traz uma situação de expulsão deste lugar que você já se sentiu confortável, acomodado. Aí começa a agitação, começa muitas vezes os reboliços, começa as coisas a sair fora do lugar e você começa a ficar incomodado. E aí nós precisamos ter o discernimento. Deus, qual é a prova agora para esse momento? Porque eu quero ser aprovado. Aí a gente precisa começar a buscar em Deus. Deus nos dá
a revelação da palavra dele. Deus vai nos revelando conforme o nosso pedido. Diz a palavra, pedi, pedi e recebereis. Diz a palavra, eu amo esse versículo, eu amo, porque ele traz uma profundidade de quem é Deus nas nossas vidas e do que ele tem para nós, que é, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Olha o que Deus diz para nós. Se você clamar, porque clamor é realmente você colocar toda a sua intensidade numa oração, numa busca. Clama a mim. Se você reclamar, eu vou te responder. Deus está falando isso. Eu respondo o clamor dos meus filhos. Mas além de responder o clamor, quando é realmente um clamor de coração, eu anuncio as coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Então o anúncio, a revelação das coisas grandes e firmes que Deus tem está como consequência de um clamor que ele responde. E por que eu falo que ele responde? Porque a palavra também diz, pedi, pedi e não recebeis porque pedes mal. Então tem oração, tem coisas que você está pedindo e Deus não está respondendo, porque você não está pedindo o que é para você pedir. E como que eu sei o que é para eu pedir? Quando você está entendendo o ambiente, quando você está entendendo as coisas que estão acontecendo, quando você está tendo sabedoria divina e discernimento para entender por que essa pessoa se aproximou, por que essa pessoa se afastou, o que está acontecendo. Quando você discerne, você começa a pedir fazer as orações certas. Senhor, dá livramento aqui. Senhor, se essa pessoa não é bênção, afasta de mim. Senhor, se essa porta não é uma porta do Senhor, feche. Sabe, orações específicas e que elas estão direcionadas à vontade de Deus. Aí, quando a gente clama, pede exatamente o que Deus quer, ele responde e aí ele anuncia. Então esse ambiente que você está vivendo hoje, que talvez está difícil, pesado, doloroso, você está sofrendo, começa a pedir a Deus discernimento para você entender o que Deus está querendo te ensinar aí. E a partir disso, no seu clamor, peça para que o Senhor revele e anuncie as coisas que você ainda não está vendo e que você não sabe. E aí José foi conduzido da casa de Potifar, um lugar onde já era, querendo ou não, confortável para ele, mesmo que ele estivesse como escravo, bem melhor do que a cisterna, bem melhor que o buraco, porque a gente sempre vai olhar para algo que era ruim e achar que esse ainda é melhor, mas Deus ainda tem lugares maiores e melhores. O Senhor diz que os pensamentos deles são maiores, os caminhos são melhores que os nossos. Então a gente tem que estar com essa visão lá na frente, sermos visionários, visão daquilo que o reino nos revela. E onde o reino de Deus é revelado, amados? Na palavra. As promessas aqui. E José foi preso. Na prisão, vamos lá, capítulo 40, versículo 8. Na prisão, José teve a oportunidade de desenvolver o dom. Tem lugares que Deus nos leva para que nós venhamos ser desenvolvidos naquilo que Ele já nos deu. Sabe como você está limitado, tem alguma dificuldade naquilo que você sabe fazer, mas você vê que chega um ponto, não vai mais, você trava. Deus vai te conduzir a uma sala de aula, a um ambiente para você desenvolver seus dons. Mas fique atento a isso. Pode ser que nesta sala de aula você olhe para outros. Olha o que Deus está falando. Pode ser que você olhe para outros e fale, é melhor que eu. Fala melhor que eu. Faz melhor que eu. Vou ficar quietinho aqui. Deixe quem é melhor fazer. Você não está aí por um acaso. Você está aí porque aí é onde o Senhor quer te desenvolver. Porque se não houver, olha, isso eu aprendi. Isso eu carrego na minha vida. Então eu não fico intimidado, eu não me comparo. Olha, isso, eu pedi a Deus isso. Para que eu não viesse olhar para o outro e me seja intimidado ou me comparasse ao ponto de não ver o que Deus colocou sobre a minha vida. Isso não é sobre arrogância, soberba, não. É sobre você saber quem você é em Deus. Porque se você se intimida com alguém que talvez faz melhor ou é melhor na sua visão do que você se limita e fala, não, então se tem um melhor eu vou ficar aqui. Aí você não busca aprender, você não estuda e você fica travado. Então Deus nos coloca em lugares onde tem pessoas com mais conhecimento, com mais habilidade, mais desenvoltura que nós, não pra gente se comparar, mas pra gente modelar. Você já ouviu essa palavra? Se inspirar, ter como referência. Eu quero modelar essa pessoa. Nossa, olha como ela faz bem isso, olha como ela... Você tem que querer ter como inspiração. Não ser igual, porque ninguém vai ser igual a ninguém.
mas uma inspiração. Talvez você vai sentar com essa pessoa e vai ouvir como foi que ela começou. Vai ver como foi difícil para ela. E aí você se anima, você se inspira. Então, sabe, este lugar que você está hoje não é para te intimidar e nem para você se comparar ou você se inferiorizar. Saia deste lugar que está te reprimindo e se posicione. Fala, não, eu estou aqui para aprender, eu vou sim. Queria convidar você, você pode fazer isso, você pode... É algo novo, você nunca fez, mas está ali, é na sala, é no ambiente que você está vivendo. Se permita fazer. Se permita fazer. Eu era assim desde a infância, meu propósito já sinalizava a questão do ensino, mas primeiro fui eu que tive que aprender. Eu acho que eu já falei isso, minhas irmãs mais novas falam que não lembram de mim, porque tudo que era curso eu estava fazendo. Eu não tinha noção do meu propósito, eu ainda era uma adolescente. Mas era curso de bordado, eu estava lá. Era aula de música, eu estava lá. Era coreografia da igreja, eu estava lá. Hoje eu não danço, mas eu já passei por esses lugares também. Tudo que eu era convidada, ou eu tinha oportunidade, eu estava lá. O Ministério de Louvor, que foi um lugar onde Deus colocou o desejo no meu coração, mesmo que eu não cantasse nada, que era para me preparar, para eu sair da minha timidez, para eu me comunicar melhor, que hoje eu entendo. Eu era uma criança e eu falei, não, eu gostaria de cantar, de estar lá no louvor. E eu tive a oportunidade, mas eu não fiquei naquela sala de aula acomodada, eu fui estudar, entende? Então assim, tudo o que nós aprendemos, toda sala de aula, todo ambiente que Deus nos coloca, é para gerar em nós algum aprendizado. E todo aprendizado, o qual você passa pela prova e você é aprovado, gera em você resiliência, maturidade. E José na prisão, por que José foi para a prisão? Porque a mulher de Potifar falou que, acusou ele. Não foi só isso. A acusação da mulher de Potifar, o que ela fez com ele, de tentar ele, foi uma prova que o expulsou da casa de Potifar. Porque se ele não saísse da casa de Potifar, ele ficaria ali pro resto da vida, sendo escravo. O propósito dele era ser governador. Aí José foi para a prisão, um lugar que talvez ele olhasse, prisão. Eu estava tão bem lá, mesmo como escravo, mas ali eu tinha benefícios, eu tinha liberdade. Mas Deus levou ele para a prisão e ali ele entendeu. Por quê? O copeiro, o que estava ali com ele, o padeiro, aqueles homens que estavam ali com ele, viram que ele tinha algo diferente. E diz a palavra que ali o carcereiro viu o dom de liderança em José e falou, você me ajuda a cuidar desses homens aqui? Então olha só, ele foi já mais uma vez colocado em um lugar de treinamento. Você pode me ajudar a cuidar desses homens? Dos presos? Posso. Aí logo alguém sonhou. E José, não, eu posso interpretar seu sonho. Interpretou o sonho de um, de outro. Ou seja, que ambiente hostil. E muitas vezes nós achamos que estamos num ambiente hostil, que é um ambiente que vai nos matar, que ali nós vamos morrer, que está nos afundando, A gente olha para algumas salas de aula, alguns ambientes que nós estamos vivendo ou já vivemos e falamos, nossa, que lugar terrível. Mas ali o Senhor tem um propósito. Os ambientes nos amadurecem e José foi amadurecido nas suas habilidades, mais uma vez, mas principalmente nos dons de revelações, porque no Potifar não cita que ele revelou sonhos lá. Lá ele adquiriu o dom de administrar, habilidade, na verdade, habilidade de administrar, de conduzir, um ambiente, ele cuidava de tudo ali. Na prisão, desenvolvimento dos dons, do dom que ele tinha de interpretação dos sonhos. E aí, da prisão, qual foi o próximo ambiente? Qual foi a próxima sala de aula ali para José? Olha só, maturidade plena. Ele já estava numa maturidade plena para ir para o lugar onde Deus estaria revelando, confirmando e cumprindo o propósito através da vida de José. E eu sempre deixo isso bem claro quando eu falo de José. Não é que o propósito de José era ser um homem reconhecido, famoso, ter um status, um nome, não. O propósito de José era estar num lugar aonde Deus pudesse suprir, prover, não só para a família dele, mas para todo o povo, aquilo que um dia iria faltar. Então é sobre o seu propósito. E o seu propósito é sobre outros, eu sempre digo isso. O seu propósito não é sobre você. O seu propósito é sobre outros. Então você está sendo forjado
apertado muitas vezes, né? Preparado para que o seu propósito transforme a vida de outras pessoas a partir da transformação que Deus fez na sua. Então, o que Deus está gerando em você, no seu ventre espiritual, né? Vamos dizer assim, está gerando dentro de você, é para que você possa transformar a vida de outras pessoas a partir da sua transformação. Então, não é sobre plataforma, não é sobre reconhecimento, não é sobre título, é sobre transformação de vidas. E quando a gente entende isso, a gente tira de nós uma roupa de eu, de ego. A gente tira uma roupagem de ego. Não é sobre mim, é sobre outros. Então José, não é que o destino Deus escreveu, José vai ser um grande governador, vai ser um grande... Eu imagino Deus escrevendo assim, José vai estar como governador. Ele vai chegar até lá, eu vou permitir que ele seja uma pessoa relevante, uma pessoa de referência, porque vai chegar um tempo da história que vai ter fome e eu vou precisar ter alguém ligado, conectado comigo, tenha intimidade comigo para que possa ser o provedor. E esse foi o propósito de José. Então o nosso propósito é sobre outro, a gente precisa lembrar disso, para que a gente se coloque no nosso lugar. Nós estamos aqui para cumprir um propósito dos céus. Não é o nosso propósito somente, é um propósito que os céus nos entregou para que nós venhamos transformar vidas, para trazer para o reino, entende? Não é sobre nós, não é sobre nós, é sobre o reino de Deus. E José chegou num lugar que Deus iria cumprir o propósito dele a partir da vida de José. E aí nós vamos ler aqui, Gênesis 41, versículo 40 e 41. Diz assim: Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha o ambiente final que José estaria. Mas ele só chegou até lá porque houve uma maturidade plena. Não vou dizer completa, eu falo plena. Por que eu falo plena? Porque quando você vive algo plenamente, você está vivendo realmente todos os detalhes, a profundidade daquilo. E é isso que eu falo sobre as salas e os ambientes que você já viveu, que muitas vezes foram salas hostis, como eu falei, ambientes desagradáveis, desconfortáveis, mas ali o propósito de Deus era que você alcançasse a plenitude da maturidade naquele momento para o próximo passo. Então, quando José chegou no governo do Egito, ele ainda não tinha uma maturidade de governador, ele tinha maturidade de administrar, ele fazia tudo com muita excelência. Então, ele chegou a uma maturidade plena para o momento, mas eu tenho certeza que ninguém chega à perfeição. Nós caminhamos, como diz a palavra, nós temos que buscar a plenitude de Cristo, ou seja, em tudo que nós vivermos, em tudo que nós fazermos, tem que ser pleno em Deus. Tem que ser conforme o propósito dele para aquele tempo, para aquele momento. Tem pessoas que às vezes param no meio do caminho porque elas veem às vezes a plenitude que outro está vivendo. Aí às vezes a gente julga porque a gente não sabe que a pessoa acorda de madrugada, que a pessoa faz tudo com muita entrega, com muita excelência. Então não é porque ela é melhor, é porque ela vive a plenitude da caminhada da jornada. E quando você vive de forma plena o seu tempo, o seu ambiente, a sua sala de aula, o seu lugar de ensino, você vive uma plenitude que é para aquele tempo. Então você aprende tudo que tem que aprender. Eu não sei se você era assim. Eu, na minha época escolar, eu era a CDF da sala de aula, né? Aquela que buscava tanta plenitude no aprendizado que eu era a primeira, que sentava na primeira carteira, ficava ali. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, por isso que eu tive a falta de maturidade para absorver tudo, porque eu tinha muita sede de aprender, então eu estava sempre querendo mais, mas eu acabei buscando esse mais um pouco fora do propósito, né, que foi minha vida profissional até na época. Então isso fazia parte da minha personalidade, então eu sempre fui muito entregue, muito intensa em tudo que eu fazia, mas até para isso nós temos que ter a plenitude, porque a plenitude é entender isso sim, isso não. Isso tem que ter equilíbrio. Hoje eu entendo isso.
Entende? As salas de aulas que você já viveu e você está vivendo é para te trazer essa maturidade de saber o que é a plenitude, o que é ter plenitude, ser pleno, equilibrado, sabe? Absorver o que tiver que absorver, mas também não absorver o que não é para absorver, ser filtro, não esponja, né? Então José, ele chegou numa maturidade plena quando ele foi nomeado governador. Ele já tinha o que ele precisava para aquele momento. E depois ele foi adquirindo. A maior prova disso, da plenitude de José, na maturidade dele, eu já vou encerrar. Meu Deus, tá dando quase 1 hora de live, eu já vou encerrar. É porque quando os irmãos chegaram, ele reconheceu a família, os irmãos, ele diz que ele se retirou, ele chorou, né? Ele pôs para fora aquela dor da alma. Mas ele fez isso, se recuperou, voltou, se apresentou aos irmãos. E mesmo assim, diante talvez daquela mágoa, daquela dor que tivesse dentro dele, ele cumpriu o propósito dele diante daqueles que mais feriram ele, que eram os irmãos, que era trazer a provisão. E ali ele falou que foi para esse propósito, né? Diz a palavra que foi para esse propósito, ele diz, que ele chegou até ali. Foi por isso que ele passou o que ele passou. Que era para que o momento que a família precisasse, não só a família, mas todo o povo, ele tivesse ali sendo um instrumento de Deus para trazer, mediante a administração de excelência que ele tinha, né, de guardar os mantimentos. Depois você lê ainda o final da história de José, como foi que ele conseguiu, com muita excelência e plenitude, né, que ele adquiriu na jornada, administrar tudo ali e trazer essa provisão. Então a sua oração não é que o Senhor, que eu venha a ser perfeito, porque perfeito nós não seremos, mas nós temos que buscar a perfeição. E a busca da perfeição é vivermos a plenitude de tudo aquilo que nós aprendemos. Esse já é um outro tema, né? Falar sobre o que é a plenitude de Cristo, mas eu vou parar aqui, encerrar aqui, falando sobre o quanto os ambientes nos amadurecem. Mas só alcançamos essa maturidade plena de cada sala de aula e ambiente que vivemos quando nós estamos exatamente alinhados com o que Deus está falando. Porque quando nós não estamos, nós fugimos deste lugar, nós abandonamos este lugar, nós abrimos mão de coisas, nós desistimos. Então você não vai fugir deste lugar, você vai viver a plenitude desse ambiente, desta sala de aula, deste lugar que Deus te colocou. Para que quando o Senhor te levar para outro lugar, você esteja com a nota 10, com o boletim com a nota 10 indo para a próxima sala de aula. Amém? E que o Senhor nos ajude, porque não é fácil, né? Não é fácil sermos aprovados por Deus. Mas para isso o Senhor diz, se apresente como um obreiro aprovado. Queridos, isso é tão forte, eu vou encerrar já. Eu falo isso várias vezes, né? Isso é tão forte porque o Senhor fala assim, se apresente aprovado. Procura apresentar-te aprovado. Não está dizendo que você já foi, está dizendo se apresente como se já tivesse aprovado. Isso é totalmente conectado com a plenitude que eu falei. Você sabe que você deu o seu melhor, você sabe que você se esforçou, você fez exatamente o que Deus mandou você fazer, então se apresente já aprovado. É como se você chegasse diante de Deus e falasse assim, Senhor, eu não sei qual foi a nota que eu tirei, eu não sei como que eu fui, né, aprovado pelo Senhor, mas eu estudei, eu fiz os exercícios, eu me comportei na sala de aula, então eu me apresento aprovado. Apresente-se aprovado, mediante já as suas ações, tudo aquilo que você já está fazendo, para que a nota 10 venha a nota final do Senhor, que daí é a aprovação do céu sobre a sua vida, sobre a sua jornada. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra nesta manhã, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos ensinado durante este tempo, pelos ambientes que o Senhor tem nos colocado, Pai querido, pelas salas de aula que o Senhor tem nos apresentado, pelas provas que o Senhor tem nos dado, porque sabemos que tudo isso está cooperando para o nosso bem. A tua palavra diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, para que possam viver e cumprir o propósito, o chamado que o Senhor nos deu. Pai querido, sabemos que todo o tempo o Senhor está conosco. Então nos ajuda, Pai, nos alinha ao teu propósito. Pai querido, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir
as revelações que o Senhor tem para nós, como diz a tua palavra, que quando clamarmos o Senhor responderá e nos anunciará as coisas grandes e firmes que só o Senhor sabe. Queremos estar, Pai querido, atentos, discernindo de forma sábia aquilo que o Senhor está nos falando. Como diz a tua palavra, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Nos alinha, Pai, a tua voz, a tua vontade, para que possamos chegar à maturidade plena de cada lugar, de cada ambiente, de cada estação, de cada lugar que o Senhor tem para nós como ensino, forja, treinamento e aprendizado para cumprirmos o teu propósito em nós e através de nós. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, Pai, cada lar, cada família, cada trabalho, Pai querido, tudo aquilo que eles forem fazer, onde colocarem as mãos, os pés, ali o Senhor ordena a vida, a bênção e a prosperidade, a paz e a tua alegria, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quase uma hora de live, mas amém. O tema hoje, ele estava bem gostoso, né, de aprender. Então, quando a gente vê assim, as horas passam, né? Mas que o Senhor te abençoe, que Ele esteja te conduzindo, né, aos lugares que vai trazer para você maturidade. Mesmo que sejam lugares desconfortáveis, que você nunca imaginou estar. Eu falei que eu ia contar aqui o meu testemunho sobre o ano passado, mas eu conto na próxima terça. Talvez eu grave um vídeo aqui, fale rapidamente, que foi estar como candidata a prefeita, né? Mas foi uma sala de aula para mim, foi um ambiente que o Senhor me colocou. E quantas coisas eu aprendi ali. E eu sei que no tempo certo, o que eu aprendi ali, o Senhor já vai colocar para eu poder agir, né? Fazer aquilo que Ele falou. E não envolve política. Eu já entendi que não é sobre a política. Foi sobre o ambiente que o Senhor permitiu eu passar. E é tremendo quando Deus faz isso com a gente, né? Mas que o Senhor esteja na direção do seu caminho, da sua jornada, te trazendo maturidade para viver os propósitos dele na sua vida. Bem, vou deixar a live salva. Se você puder, assiste desde o início. Você que chegou depois aqui, com o tempo, encaminha, abençoa a vida de alguém, que eu tenho certeza que a partir de nós o Senhor tem feito grandes coisas na vida de outras pessoas, se nós permitirmos ser instrumentos na mão dele. Amém? Beijo no coração, Deus abençoe e um dia abençoado, em nome de Jesus.